Geraldo, estamos chegando junto. Essa é mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Rodada de número 17, já estamos chegando no final do primeiro turno, apesar de que muitos times têm jogos a menos ainda, então vai começar a ficar intenso aqui. Temos que tratar agora do que aconteceu na 17ª rodada, onde o Flamengo voltou a ser o líder do campeonato. Muita surpresa, tensão na parte de baixo da tabela, muita mudança na parte de cima. Então vamos logo ao que interessa, jogos da semana. Não tem como a gente não colocar em separado o desempenho dos 4 brasileiros que estiveram lá no Super Mundial, já que eles foram tão bem, né? Porém, quando a gente volta para nossa realidade aqui, as coisas mudam. Dos 4, o Palmeiras é o único que segue invicto desde a volta do intercâmbio. Um empate e 3 vitórias. A vítima da vez foi o Grêmio, vitória por 1-0 no Allianz Parque. Porém, o gramado do estádio Alviverde assombra o treinador, Abel Ferreira, que teme que o time seja prejudicado com isso, até a troca desse gramado que vai acontecer só no fim da temporada. O Botafogo também não vai mal não, mesmo sofrendo empate por 1-1 contra o Corinthians em casa. O problema é que a vitória sobre o PSG lá nos Estados Unidos vai assombrar o time a partir de agora. Quando não vencer, vai ter vaia para o time. Acho que o David Ancelotti vai precisar se acostumar com isso. O Flamengo, novamente o líder, já que o Cruzeiro, que estava no topo da tabela, perdeu em casa de virada para o Ceará por 2-1. E tivemos um fato interessante. O zagueiro cruzeirense Fabrício Bruno discutiu com o atacante cearense Pedro Raul. Treta antiga de tempo de Flamengo e Vasco. Só que o Fabrício Bruno questionou Pedro Raul, abre aspas, aonde ele estava jogando, fecha aspas, tentando dar uma esnobada no Ceará. Pois é, o Vozão virou o jogo e tirou o Cruzeiro da liderança. Falou muito, né? O Vozão, que não vencia 3 partidas, vai ter que enfrentar, nas próximas rodadas, os integrantes do G4 na sequência. Enfrentou o Cruzeiro e vai enfrentar Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Já venceu o primeiro na sequência, desbancando o líder. E o próximo adversário do Ceará é justamente o novo líder, Flamengo. O Mengão conquistou o posto após vencer o Atlético Mineiro por 1-0, com muita reclamação do Mengão por conta de Fausto Vera não ter sido expulso no lance contra o Plata. Dos 4 times dessa lista seleta, porém, a grande surpresa é o Fluminense. 2 semanas atrás a gente falava de como o Flu tinha chocado o mundo com sua campanha no Super Mundial, ficando no top 4. Porém, desde que voltou, não venceu mais. O algoz da vez foi o São Paulo, 3-1 no Morumbi, e com direito a Luciano perdendo pênalti para o tricolor paulista. Renato Gaúcho reclama das não férias do elenco, mas a torcida acha que a saída de John Ares para o Wolverhampton da Inglaterra pesou bem mais. Mas fica a pergunta, o que aconteceu então com o Fluminense? A resposta, uma zica pesada. O momento voz da rodada dessa vez não é o momento dessa rodada, mas uma frase dita antes dela. A gente vai ouvir um trecho da pré-eleição final do Fluminense lá nos Estados Unidos, né, depois da derrota para o Chelsea lá na semifinal do Super Mundial, em que o presidente do clube, o Mário Bittencourt, após essa eliminação, tentou levantar o ânimo da galera, né, do Fluminense, né, depois de perder a chance de ir para a final, e fez então, uma previsão totalmente ao contrário, o que é muito bonito, né? Como a gente vai ouvir. Todo mundo ficou dizendo a semana inteira que a gente já tinha feito tudo, feito história, e veio com a nossa tristeza, a gente sabia que dava para ir mais. Mas enfrentamos o Borussia, a Inter de Milão, o Al Hilal, o Mamelodi, o Sun e hoje o Chelsea. Então esse cara fez uma história linda lá que é um gigante do futebol mundial. E nós também somos. Podia dar qualquer um dos dois. Deu eles mereceram. E é isso. Agora a gente voltar para o Brasil orgulhoso. Tenho certeza absoluta que a torcida vai buscar vocês no aeroporto. Tenho certeza absoluta. E na quinta-feira a gente vai jogar no Maracanã. E a Copa do Mundo continua. A gente vai jogar contra o Cruzeiro, depois contra o Flamengo, depois contra o Palmeiras, depois contra o São Paulo. E nós vamos voltar para o Brasil para ser campeão. Seja do brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Depois que ele falou isso, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Flamengo e agora para o São Paulo. Isso que é uma zica monstra, hein? A briga na parte de baixo da tabela segue pesada.
O Fortaleza é o destaque dessa turma, já que voltou a vencer depois de 10 jogos. E logo contra um time que estava no G4, o Bragantino, 3-1 placar final, primeira vitória de Renato Paiva no comando do Tricolor. O Vitória foi até Mirassol e voltou com empate lá 1-1, coisa que alguns times paulistas não conseguiram, né? Além do Grêmio, que a gente já citou, outro gaúcho se deu mal na rodada, o Juventude, derrotado pelo Bahia por 3-0 na Fonte Nova. O time baiano, inclusive, entra no G6 com esse resultado. Já o Inter se safou de perder em casa para o Vasco, que estava dando um respiro na tabela. O Cruz Maltino vencia até os 44, porém minutos antes, o goleirão vascaíno Léo Jardim foi expulso pelo segundo amarelo ao fazer cera. Um lance bem polêmico, mas um outro vacilo gigantesco do time. Só que ainda assim o time carioca fica fora do Z4 no duelo entre Santos e Sport. Para colocar aquela pilha no Neymar, torcedores do Sport organizaram muitas máscaras com a cara da Bruna Marquezine. A polícia local proibiu que os torcedores entrassem com o artefato, mas um ou outro malandro conseguiu lá ser flagrado pelas câmeras. O Sport até abriu 2 gols de vantagem lá no jogo da Ilha do Retiro e deu esperança ao torcedor. Porém, o Santos reagiu e empatou a partida no fim, 2-2. Um dado muito alarmante que eu vou passar agora. Dos 124 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro de 2025 em todas as divisões, apenas o Sport não venceu ainda. Que fase do Leão, hein? Resumo da ópera: resultados da 17ª rodada: Botafogo e Corinthians 1-1, Mirassol e Vitória 1-1 também, Fortaleza 3, Bragantino 1, Sport e Santos 2-2, Palmeiras 1, Grêmio 0, São Paulo 3, Fluminense 1, Cruzeiro 1, Ceará 2, Internacional e Vasco 1-1, Bahia 3, Juventude 0, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. A classificação do campeonato está dessa forma na 17ª rodada, mas tem muitos jogos a menos aqui no meio desse bolo. O líder, no momento, é o Flamengo, com 36 pontos e um jogo a menos, Cruzeiro em segundo com 34, Palmeiras em terceiro com 32 e 2 jogos a menos, e o Bahia fecha o G4 com 28 pontos e 2 jogos a menos. Bragantino com 27 e Botafogo com 26 e 2 jogos a menos fecham o G6. Na zona da Copa Sul-Americana, Mirassol com 25 e 2 jogos a menos, São Paulo com 22, Ceará e Internacional, ambos com 21 pontos e ambos com jogo a menos, Corinthians com 21 pontos e Fluminense com 20 pontos e 2 jogos a menos. Atlético Mineiro com 20 pontos e 2 jogos a menos, Grêmio com 17 e 2 jogos a menos, Vitória com 17 e Vasco com 15 e 2 jogos a menos estão querendo escapar do Z4. Essa zona ocupada nesse momento pelo Santos com 15 pontos e um jogo a menos, Fortaleza com 14 e 2 jogos a menos, Juventude com 11 e 2 jogos a menos, Sport com 5 pontos ganhos e 2 jogos a menos. Hoje, no dia que está saindo esse programa, mais tarde, Grêmio e Fortaleza vão jogar por uma rodada passada. Mas no meio de semana nós vamos ter os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, rodada mesmo para valer, só no fim de semana, dia 2, 3 e 4 de agosto. Vamos aos jogos da 18ª rodada e penúltima rodada do primeiro turno. Dia 2 de agosto, sábado, 4 da tarde, Sport Bahia na Ilha do Retiro. 6h30 da noite, Mirassol e Vasco no Maião. 9 da noite, fechando o sabadão, Fluminense e Grêmio no Maracanã. Dia 3 de agosto, domingo, 4 da tarde, Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. 6h30 da noite, mais 2 partidas. Atlético Mineiro e Bragantino na MRV, Ceará e Flamengo no Castelão. 7h30 da noite, Vitória e Palmeiras no Barradão. E fechando o domingão, 8h30 da noite, Internacional e São Paulo no Beira-Rio. A rodada fecha na segunda-feira, dia 4, 8 da noite, Santos e Juventude no Morumbi. E é isso, gente. Esse foi o G4 Brasileirão, aquele recado de sempre. Deixe sua crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui nesse resumo do Campeonato Brasileiro. É só dar uma passadinha no nosso site, arenageral.com.br, deixe lá seu comentário. Passe também lá no canal Esquias, que é nosso parceirão aqui lá no YouTube. Você pode deixar seu comentário, se inscreve se não for inscrito, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação desse programa. Deixa o like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais gerados como você e compartilhe com os amigos, claro. E não se esqueça, toda terça, 10 da manhã, esse programa está no Spotify. Sempre, religiosamente, toda terça-feira, que tem rodada no fim de semana, claro, contando o resumo da rodada. Deixe suas 5 estrelas, comente lá o que você achou, para que esse programa possa
melhorar cada vez mais. Beleza? Mas é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais uma rodada do Brasileirão. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.